Sinodalidade, o exercício do poder, da autoridade e da decisão. Sinodalidade não é uma novidade na vida da Igreja. Sem dificuldades, podemos ver nas primeiras comunidades cristãs traços desse modelo eclesial. A palavra sínodo recorda o exercício mais profundo da revelação de Deus, aquele que caminha com seu povo, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Os próprios cristãos, no início de sua missão apostólica, eram chamados discípulos do caminho. Francisco, portanto, com o sínodo sobre a sinodalidade, propõe, como ensina o adágio latino, no novo, sede novo. Não algo novo, mas de um jeito novo. Diria, afeito a uma concepção moderna de sociedade e de comunidade, fiel à noção teológica de povo de Deus. O Papa afirmou que a sinodalidade é o caminho que Deus espera da Igreja no terceiro milênio. Disse ainda que ela é a manifestação mais evidente do dinamismo de comunhão que inspira todas as decisões eclesiais. Todos os agentes da comunidade de fé, pela dignidade batismal, são chamados à corresponsabilidade e à participação na Igreja. Uma Igreja sinodal, portanto, é aquela na qual, desde as igrejas particulares até a Igreja Universal, passando por todas as esferas, sem prescindir da dimensão ecumênica, ouve a todos e leva-os em consideração no processo decisório das ações da Igreja. Ouso dizer, usando categorias do sociólogo Max Weber, que sinodalidade é um carisma da Igreja. E como tal, visto que o Papa quer que ela seja o jeito de ser Igreja nesse novo milênio, ela deve tornar-se rotina na instituição. Assim, pensando a dimensão do exercício do poder, da autoridade e das decisões à luz da sinodalidade, pergunto, como deve ser vivenciado as decisões, o poder e a autoridade numa igreja? Como esse carisma pode tornar-se uma rotina? A essa pergunta, mesmo que as apalpadelas, tateando no escuro, proponham levantar algumas considerações. Francisco, por diversas ações e atitudes, testemunha o desejo de consolidar na igreja uma autoridade sinodal. Ele se autodeclarou bispo de Roma. Testemunhou que preside a igreja na caridade, na fraternidade e que confia no senso dos fiéis. Igualmente, para reger a igreja, constituiu um grupo de cardeais que o ajudam no processo decisório. Mas ainda, em 10 anos de pontificado, Francisco já convocou, entre especiais e ordinários, mais de 5 assembleias sinodais. Esta última, sobre a sinodalidade, foi definida pela imprensa como a maior consulta democrática já feita pela Igreja. Largos traços, o Papa Francisco evidencia a necessidade de uma efetiva participação de todos na vida da Igreja. Ele advoga por seus atos que a escuta é muito mais do que ouvir. Ela é concreta, ela é real. Ela é o primeiro passo para uma Igreja onde a autoridade é expressa pelo viés da sinodalidade. Mas afinal, como se configura a autoridade no processo sinodal? E com qual autoridade decisões devem ser tomadas? Francisco tem advogado que o primeiro protagonista do sínodo é o Espírito Santo. É ele quem tem autoridade, é ele quem decide. Contudo, essas decisões são mediadas pelo laborioso processo de escuta que parte das bases até chegar aos núcleos decisórios. A autoridade, portanto, sinodal, reside da capacidade de ouvir a todos e decidir consensualmente. Quanto ao poder decisório do sínodo, ele é aferido pelo consenso das deliberações, pela fecundidade da oração, bem como pelo concreto discernimento em vista do bem da Igreja, buscando distinguir entre a fé da Igreja e pontos de vista frequentemente mutáveis da opinião pública. Portanto, a autoridade decisória numa Igreja sinodal parte do consenso das ideias, mesmo que não seja unânime, não exclusivamente obtido por votação, mas por consenso, representatividade de ideias. Nesse sentido que se entende que esta primeira Assembleia do Sínodo, sobre a sinodalidade, não vai apresentar-se com decisões já acertadamente tomadas. Antes, o contrário, ela volta para a base para ser robustecida. Como dizem os bispos na mensagem ao povo de Deus, o relatório final volta para ouvir a vida religiosa, as famílias, os leigos, toda a comunidade. Nesse sentido, deve-se dizer que a autoridade episcopal não é prescindida. Os bispos, como membros do povo de Deus, à luz da sua responsabilidade
particular devem ser intérpretes e hermeneutas da fé de toda a Igreja, mas devem interpretá-la à luz das demandas contextuais do seu povo. Igualmente, o Papa, na qualidade também de testemunha da fé de toda a Igreja, tem a autoridade e a missão de garantir a unidade, sem ferir ou limitar a liberdade. A autoridade do Papa e dos bispos, nesse sentido, é de, por critérios justos e com legítima razoabilidade, zelar pela unidade da Igreja e por sua liberdade. Contudo, como dito acima, sinodalidade é um carisma e, para alguns, muito incipiente e insípida. Ela deve, na perspectiva weberiana, tornar-se rotina. Nesse sentido, para tornar-se permanente e efetiva, os dispositivos de consulta e de escuta devem ser institucionalizados. Deve-se, por isso, iniciar um processo de recepção da intuição de Francisco, criando mecanismos que formalizem o instrumento de consulta e solidifiquem o modo de decidir e a autoridade aurida por um processo sinodal. Por isso é necessário uma revisão de estruturas eclesiais para comportarem efetivamente os mecanismos sinodais.